Oi, pessoal. Aqui é a Flávia, pediatra fora da caixa, começando então a nossa live de quinta-feira. Hoje com a doutora Pilar Couto, pneumopediatra, para falarmos sobre as alergias respiratórias e o verão. Apesar de nós sabermos que a alergia respiratória melhora muito no verão, a gente não pode deixar de cuidar dos nossos filhos, porque senão vai chegar o inverno e agora o outono e vai nos pegar completamente despreparados. Então, essa live é para isso, para a gente saber o que fazer no verão para evitar dor de cabeça no inverno, tá bom? A doutora Pilar já está entrando. Oi, Pilar, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tem Oi, que deixar o Flávia. celular em pé. Tudo Deixa em bom? pé? Tudo bom? Isso. Aí tá ótimo. Então tá Daí fica uma em joia. cima da outra. Muito obrigada por estar aqui no Pediatra Fora da Caixa para falar de um assunto tão importante que é esse cuidado que a gente precisa ter durante o verão para não ter dor de cabeça no inverno, né? É isso aí, Flávia. Obrigada pelo convite. Assunto bem bacana, né? Acaba que no verão as doenças respiratórias ficam um pouquinho de lado aí, o pessoal esquece delas, Uhum. né? Mas acabando o verão, na verdade hoje é um dia chuvoso, um pouco frio aqui em Floripa, né? Já dando Sim. assim já os primeiros sinais aí que o outono já vai chegar também, né? Então é um tema bem pertinente. E É passa o evidente, eu acho que fevereiro e março, abril já começam, né, os vírus respiratórios, e aí em maio a influenza chega com tudo, e aí é aquele caos, né? Febre, tosse, obstrução nasal, muito choro. E principalmente as crianças que têm alergia respiratória, rinite ou asma, são aquelas crianças que são mais acometidas, né, e mais sensíveis a esses vírus que acabam piorando, né, o quadro respiratório como um todo. sim. É evidente, as mães notam, os pediatras sabem que no verão o índice de doenças respiratórias cai, né? Naturalmente, pela estabilidade do clima, dias mais Uhum, quentes, essa questão da alternar as temperaturas ao longo do dia, que outono e inverno é mais característico, e as crianças estão de férias, né? Então, aquele uhum. contato mais íntimo dentro da escola, de várias crianças tendo contato com diversos vírus, bactérias, acaba diminuindo realmente as incidências das doenças respiratórias, asma, bronquite, resfriados agora no verão. Mas é importante aproveitar o verão para colocar em dia, principalmente a Uhum, vacinação, que é tão importante, né, para prevenir as sim, doenças respiratórias, vacina contra a pneumonia, daqui a pouco entra a campanha da vacina da gripe. Visitar o pediatra, né, para fazer sim. o acompanhamento aí, ver como é que tá, se preparar para o início das aulas, né? E como que tu vê a questão dessas crianças que passam todo o inverno tratando, né, usando a medicação para asma e para rinite, e que muitas vezes, quando param as crises em dezembro, as mães suspendem a medicação por conta própria e depois acaba retornando o inverno sem medicação, porque ela achou que, como melhorou, pode parar essa medicação, né? Muitas vezes para sem anuência do pediatra ou porque já está usando há 6 meses. Tem alguma contraindicação de ficar usando as bombinhas? Realmente tem que parar no verão ou depende de cada caso? Então, é importante a gente lembrar, quando a gente fala de asma, bronquite, eu nem vou colocar os ebeixadores agora Uhum, na roda, que são doenças crônicas, né? Que acompanham por um bom tempo, às vezes, a vida da criança, às vezes até chega a acompanhar na idade adulta. Então, às vezes, são necessárias medicações de uso um pouco prolongado, que gera um uhum, pouco de receio na família. Será que essa criança vai viciar na bombinha? Será que essa uhum, bombinha vai ser usada para o resto da vida? É importante frisar que vício na bombinha não existe. Ele é um tratamento para uma doença crônica que devolve qualidade de vida para a criança. Termos de qualidade de vida de prática de atividade física, redução de infecções respiratórias, índice de hospitalização, falta da escola, né, por estar doente. uhum. Então, muitas vezes a gente precisa usar a mão dessas medicações por um tempo um pouco mais prolongado. É verdade, inclusive no consultório, no dia a dia, que quando a gente chega no verão, é aquele momento mais propício do ano para a gente fazer a tentativa
da retirada da medicação e ver como aquela criança se comporta sem o remédio, né? Então, é relativamente frequente, pelo menos no meu dia a dia, lá na pneumo, quando chega novembro, dezembro, aquela criança que já está pelo menos 3, 4 meses controlada, assintomática, falo assintomática sem necessitar usar aerolim, né? Só botar logo com medicações de resgate de crise, né? Então, essas crianças que estão estabilizadas, a gente pode sim fazer uma tentativa de retirada no verão, que é a época do ano com a menor chance de recair crise, né? Mas sempre avaliando a necessidade do retorno da medicação assim que o tempo começa a mudar novamente, né? Então, a criança, a hora que volta à exposição aí de vírus na escola, na creche e as mudanças climáticas, a gente tem que avaliar caso a caso se é necessário retomar a medicação naqueles que passaram bem o verão, que não tiveram nenhuma crise. Em relação ao ar-condicionado, que as mães acabam usando mais no verão, é sempre uma pergunta, né? Sobre, nos bebês em geral, e nas próprias crianças com doença alérgica, umas dormem melhor no verão, no ventilador, outras no ar-condicionado. Há realmente algum problema do ar-condicionado em si? Tem que ter algum cuidado especial? O que eu mais reparo do ar-condicionado é que ele vai ficar parado aí uns 6 meses no ano. E quando você vai ligar ele, a hora que esquenta, ninguém lembrou de fazer a manutenção dos filtros, chamar o técnico para fazer a higienização. Então, é uma coisa que acontece frequente aqui no Sul, né? Então, a gente passa aí 6, 7 meses sem necessitar o uso de ar-condicionado e ninguém se lembra da higienização antes do retorno do verão, né? Então, esse é um dos grandes fatores de complicação de ar-condicionado em doenças respiratórias, por conta de acúmulo de ácaro, fungo, poeiras. Seria mais, então, pela sujeira e não pela temperatura. Mais pela sujeira acumulada e evitar também de colocar temperaturas muito baixas no quarto das crianças, né? Para evitar esse choque térmico, que sai, às vezes, saiu da praia, 30 graus, vai chegar, vai dormir, né? Vai tirar um cochilo, vai dormir à noite e coloca 18 graus. Aí, realmente, esse choque térmico para essas crianças que têm já as doenças respiratórias, as alergias respiratórias, pode ser um fator desencadeante de crise no verão, né? Então, atentar para a temperatura em torno de uns 24 graus, para deixar confortável, e não deixar o ar-condicionado em cima da criança, né? Colocar para o teto. Na minha opinião, assim, eu acredito que o ar é menos problemático que o ventilador para os alérgicos. Porque o ventilador ele levanta a poeira, ele levanta o pó. Né? Tanto pó que se o ventilador de teto, ninguém limpou ele lá em cima, né? Então, aquela poeira que ficou ali muito tempo, na hora que você vai ligar, vai levantar tudo ali, poeira, pó, ácaro, o que fica no chão a mesma coisa. Então, um ar-condicionado com uma boa manutenção, ele é menos problemático, no meu ponto de vista, do que o ventilador de chão ou de teto. O ventilador. E a gente tem muito essa confusão, né? Às vezes a mãe chega com um diagnóstico, porque meu filho tem bronquite, ou meu filho tem mais que 2 anos, tem bronquiolite, ele vive de crise de bronquiolite. E às vezes é uma confusão muito grande para as mães, eu não sei porque nós pediatras não sabemos explicar adequadamente, ou porque o diagnóstico é feito mesmo erradamente, né? Mas a gente tem aquelas crianças que menor de 2 aninhos ali, que toda vez que vai em alguma emergência tem um diagnóstico de bronquiolite independente da idade. Eu não sei se isso é correto ou já entra naquele caso de ser um bebê chiador mesmo e que depois pode ser uma asma ou não. Como que tu vê esse quadro aí transitório do bebezinho menor de 2 anos? Aí eu acho que a gente tem 2 questões. A nomenclatura, às vezes, também trabalho em emergência, às vezes na emergência se opta por falar uma linguagem que a mãe já conhece, já domina ali para dar o diagnóstico, e talvez o médico não entre em muitos detalhes, fechador ou hiperreatividade brônquica, acaba generalizando tudo como uma bronquiolite para tentar simplificar e para se fazer entender, ou também pode até ser por um pouco de desconhecimento de nomenclatura. Mas, assim, o nome bronquiolite a gente vai dar para o primeiro episódio de chiado do bebê, que normalmente é causado pelo vírus inicial respiratório, que vai começar a circular ali a partir de março, abril.
Então, habitualmente, bronquiolite, a gente classifica o primeiro episódio. Episódios subsequentes, né, esses bebês que começam a chiar a todo encontro com o vírus, que é aquele bebê resfriou, chiou, gripou, chiou, a gente acaba não dando mais o nome de bronquiolite. A gente pode já classificar ele, provavelmente, dentro dos quadros de bebês chiadores, que aí abre um leque de possibilidades dentro do bebê chiador, inclusive a asma, né? Já pode ser um bebê com asma manifestando nos primeiros anos de vida. Mas também pode ser o que a gente chama de transitório viral. Tem bebês que vão chiar ali até por volta de 2, 3 anos, e ele chia basicamente ao encontro com vírus e bactérias. Não é aquele bebê que chia porque mudou o tempo, ou que chia porque foi na casa da avó que tinha um gato, que isso já tem mais a ver com a parte alérgica, aquele bebê que talvez já seja mesmo asmático. Então, a gente também tem essa classe de bebês que são os transitórios. Quando crescer, vai passar, né? Sim. Mas, aqui em casa aconteceu isso. Passou. Passou, mas foi bem difícil. A Ana Laura, mais velha, com 7 meses, ela teve uma bronquiolite. Precisou internar, mas eu preferi fazer internação domiciliar, mas precisou oxigênio, fisioterapia. Então, eu fiz isso porque eu já era pediatra, então é completamente diferente, né? Foram 7 dias de tratamento intensivo, mas ela ficou com bronquiolopatia pós-viral. Depois da bronquiolite, ela chiava o tempo inteiro. Naquela época, 16 anos atrás, há 16 anos atrás, ela começou a usar bombinha, nem era liberado ainda para a idade dela, mas eu fiz o acompanhamento certinho com a pneumopediatra, porque sai muito. O pediatra geral, ele tem uma visão geral da doença, né? A partir do momento que a criança precisa de um tratamento específico, a gente tem as especialidades pediátricas e foi assim, importantíssimo para mim ter essa colega acompanhando a Ana Laura. A Ana Laura usou até os 2 anos a bombinha. Então, ela usou o corticoide inalatório. Ela não fez mais uma bronquiolite de repetição que precisou internar, porque eu usava certinho a bombinha quando eu ia trabalhar. Treinei a minha mãe, as minhas irmãs, ela usava o espaçador infantil. E aí, chegou 2 aninhos, nada mais. Aí, a outra já foi o contrário. A Analice, eu introduzi o leite de vaca mais cedo nela. Porque a gente morava muito no interior. Ela está com 12 anos agora. E com 8 meses eu introduzi a proteína do leite. Não sei se tem relação ou não, mas depois eu fui estudar, vi que tem algumas relações à introdução precoce do leite. Ela fez depois alergia respiratória, até hoje rinite, conjuntivite alérgica, não pode chegar perto de gato. E até os 7 anos ela precisou usar corticoide inalatório e ter o salbutamol quando ia na casa das tias, porque as tias tinham um gato. E agora melhorou um pouco, mas foi sofrido. Então, mas sempre com a pneumopediatra junto. Não tem como fazer isso com pediatra porque, geral, assim, quando é muito específico. Muito específico, porque o que acontece? A mãe sempre tem essa expectativa. Sabe se meu filho vai ser asmático? É uma grande pergunta que eu escuto no consultório. Mas isso é asma? Né? Então, às vezes, a gente até gasta um pouquinho mais de tempo para definir se é asma. Porque eu até brinco com as mães. Asma é um diagnóstico que marca. Uma vez que você fala que o seu filho tem asma, ela vai lembrar isso para o resto da vida. Então, é um diagnóstico que tem que ter um pouco de cuidado na hora de dar, porque a gente, dentro dos chiadores, tem muitas possibilidades. Inclusive, criança que chia por alergia à proteína de leite de vaca. Né? A PLC pode levar a quadro de sibilância. Então, a gente tem que fazer toda uma investigação, avaliar o histórico da família, quando tem pai ou mãe com asma, se aquela criança chia tem uma chance maior de ser asmático, não um chiador transitório, e alguns exames que acabam ajudando nessas situações. E é muito importante, o que você falou, é confiar no médico, confiar no pediatra, no pneumo, para seguir o tratamento corretamente. Muitas vezes eu começo o tratamento e eu falo, não se iluda. Às vezes vai ficar o primeiro mês, já fica muito bem, para de ter aquelas situações de ir em pronto-socorro, a mãe se empolga, fala, nossa, resolveu, não precisa mais, e tira a bombinha. E passa 1, 2 meses, ou meio antes, às vezes, já está ligando, já está voltando no pronto-socorro, porque não deu tempo das medicações fazerem os efeitos delas. E aproveitando que a gente está aqui conversando, é importante lembrar que a gente tem 2 bombinhas, né? Diferentes, de funções diferentes.
a gente tem os broncodilatadores, que é o Aerolim, salbutamol, habitualmente o que a gente usa, para abrir o bronco no momento de crise, né? Então, é hora que eu falo, já pegou o fogo, a gente vai apagar o fogo, né? Então, a gente usa o Aerolim, 5, 7 dias até resolver a crise. Só que aquele pulmão, ele continua inflamado pós-crise. E é muito fácil, de hora que ele encontra um agente externo aí, que a criança reage, que seja mudança climática, seja um animal, poluição, esse bronco já está inflamado daquela crise. E ele vai chiar de novo mais fácil. E aí que entra os corticoides inalatórios, que são as bombinhas de uso prolongado, os preventivos, né? Que vai causar uma desinflamação desse brônquio de forma constante. Não, às vezes a gente não consegue zerar a crise, mas com certeza reduzir gravidade e a frequência que acontece. Né? Para que não chegue num pronto-socorro, muitas vezes, tendo que ficar 12 horas em observação por necessidade de oxigênio, né? Isso é uma das coisas que no inverno a gente pega muito, né? Criança que, principalmente no início, que elas estão sem as bombinhas, né? A mãe não programou um retorno ali por março com o seu pediatra, nem com nenhum pediatra, está confiante. E aí chega rasgando aquela crise de chegar na emergência e a gente ter que parar tudo, oxigênio, nebulização de resgate, enfim, e é assustador para a criança, é assustador para a mãe e é preocupante para a gente como profissional também, né? Às vezes a gente ouve muito falar assim, nossa, mas é a primeira vez que ele precisou de oxigênio no pronto-socorro. Já foi 5, 6 vezes e nunca precisou. Mas a crise de asma, bronquite, a gente não consegue prever qual vai ser a intensidade da próxima crise. Então, a prevenção é fundamental. E a gente está falando de uma doença que impede ou dificulta a respiração, que é a coisa mais importante do que respirar. Então, né? Realmente não tem. Se colocar no lugar da criança que tem dificuldade de respirar, né? E podem estar expostas a situações de gravidade pela falta de medicações ou orientações ou de adesão ao tratamento. Porque a família é um grande veículo aí de adesão e de conseguir colocar as medicações na rotina, que não é fácil. Né? Quem toma remédio todo dia sabe que não é fácil lembrar, tem várias distrações para a criança também. Então, a família é muito importante nesse momento para trazer segurança. Até para ser um preventor de crise, né? Porque às vezes a gente tem pais fumantes, crianças, né, com doença respiratória, e a gente tem que falar com um pouco de jeito, mas tem que falar, né, Pilar? Não posso deixar de falar que pais fumantes, o filho vai ter mais crise, vai ter mais inflamação pulmonar, e vai demorar mais para melhorar e vai ter mais crises no inverno, principalmente. Independente que os pais não fumam em casa, mas a gente percebe, assim, dependendo que, apesar de todo o tratamento, a criança mantém crise e tu tenta conversar com a família, porque o cigarro é muito difícil, né? Tu abordar esse tema cigarro. Esse aí é um tema que a gente... É difícil o pediatra, é difícil o pneumopediatra, porque a gente está falando para alguém que não é o nosso paciente, né? É quem leva, é o cuidador. Então, apesar de ter um impacto que a gente fala, a intervenção é um pouco mais difícil, porque, no geral, quando a gente está começando esse assunto, quem está sofrendo impacto é a criança. O adulto ainda não está. Talvez um dia, na vida adulta, vai acabar tendo algum problema relacionado ao tabagismo, mas naquele momento quem sofre é a criança. Então você tem que tentar se enxergar ali naquela situação e ver o que você consegue fazer para melhorar a qualidade do ar do seu filho. E uma das grandes coisas, parâmetros que eu uso para a hora que eu vou tentar suspender medicação é o que essa família consegue de controle ambiental para essa criança. Porque que é tão importante quanto a própria medicação, né? Às vezes pode ser 90% do tratamento de uma criança com asma leve ou alguma coisa mais tranquila, exatamente. Né? Então, como que a gente vai tirar a medicação no verão, que a gente está achando que vai ficar tudo bem, numa casa de fumantes? Ou se aquela casa tem mofo na parede do quarto da criança. Então, assim, são situações que facilitam para a gente o manuseio do tratamento, porque a gente tem o tratamento medicamentoso, claro,
Mas controle ambiental, quando a criança realmente é alérgica, né, que a gente consegue mostrar por exames se ela é alérgica, atópica, o controle ambiental é de fundamental importância. A gente tem até uma questão com os bichinhos, né, cachorro, gato, é um grande questionamento dentro do consultório. Eu não gosto de ser a malvada de tirar os bichinhos de casa, mas o que eu falo, não deixa entrar no quarto, não deixa subir na cama, já é um grande passo para manter o animal em casa, mas não deixar ele frequentar o quarto da criança, já é um grande benefício, né? Ácaro, tá no travesseiro, tá no colchão, então encapar o travesseiro com capa antiácaro, às vezes até o colchão é necessário, para a gente tentar ter um controle melhor do ambiente, para a hora que a gente conseguir tirar a bombinha, chegar naquele momento de tirar, a gente está com o ambiente mais preparado para ela, porque o clima a gente não consegue mexer, né, Flávia? A gente consegue mexer dentro de casa. Mas o ambiente da nossa casa a gente consegue, né? Exatamente. Eu aqui em casa é uma coisa assim, ó, tapete, cortina, persiana, isso nada eu tenho e nunca tive. Então, às vezes o pessoal entra na minha casa é meio pelada, assim. Mas a Analice, até um ano atrás, ela tem crise, fez broncoespasmo e a rinite dela é assim, quando ataca, menina, é uma coisa assim de ficar angustiado, porque é espirro, nariz trancado e aí secretiva. E mesmo usando corticoide inalatório, eu tenho que ter uma caixa de antialérgico vioral para dar aquele boom ali para ela conseguir dar uma melhorada. Sim. Mas é uma luta diária. E como eu tenho cachorro, claro que no quarto dela não entra, mas só que na sala fica, né? Então, fica. Então é toda hora. A questão dos animais, a gente tem que ter bastante cuidado até na hora de orientar, de falar, porque tem as famílias que levam a ferro e fogo que você está falando e vai mandar o cachorro embora, vai mandar o gato embora. E a gente sabe que hoje as famílias, várias pessoas têm animais em casa, né? Então a gente tem que ter esse tato. Então acho que a questão de pelo menos o quarto, a cama, vale a pena, né? Em casa somos dois alérgicos, eu e o marido, com rinite, e minha filha não tem nada, apesar de ter tido uma bronquiolite que internou. Que bom. Ela não tem. Então, às vezes os adultos sofrem e a criança não sofre, né? Vamos ver mais pra frente. Lembrando que alergia, não necessariamente você tem que nascer com ela, né? Então, às vezes a criança tem há 2, 3 anos, não desenvolveu nada, a hora que chegar a 7, 10, pode começar um quadro de rinite, um quadro de asma. Então, não é necessariamente começar de berço, digamos assim, né? Nasceu já começa com alergias. E essas crianças que são lactentes cheadoras ou que têm uma alergia respiratória mais para frente, elas realmente têm um benefício com esportes aquáticos como natação? Ou isso é um mito? Olha, todos os esportes são recomendados para pacientes com alergias respiratórias, com asma. A natação sempre foi muito associada a um grande benefício para a asma, né? Isso aí já vem culturalmente, já vem enraizado. Tem asma, faz natação, que é o melhor esporte. Existem alguns motivos da natação ser realmente um bom esporte. Pelo treinamento do fôlego, né? É um ambiente de água, você vai treinar a respiração, você vai treinar, aumentar a capacidade desse pulmão, né? E o ambiente úmido ali da piscina, mais aquecido, melhora também a qualidade do ar que está entrando, mais umidificado, mais aquecido para a área respiratória, do que um futebol sendo jogado no inverno, né? Sim, então, resseca, ar seco, né? ar gelado. Então, a natação tem esse benefício. E eu falo que natação é para todo mundo, tem que aprender a nadar, né? Todo mundo tem o direito de aprender a nadar, a questão até de sobrevivência, de não afogar. Mas eu recomendo. Bom, lá em Balneário Camboriú hoje foi realmente sobrevivência, né? Que é a Lagoa Geral. Chuva, mas assim, é importante frisar que se a criança não estiver controlada da bronquite da asma, até fazer natação, pode desencadear crise. Então, a gente aconselha atividade física para crianças que estão controladas. Simplesmente praticar natação por praticar não cura a asma e não é tratamento. Ele é um plus, né? Durante o tratamento, fazer atividade física. Então, é bem legal, vale a pena, mas qualquer atividade está indicada. Questão de piscina, o que eu ando recomendando é evitar os que são
higienizadas com cloro. Porque se tem alergia respiratória, muitos podem ter alergia ao cheiro. Mas, assim, eu já dei uma pesquisada, a maioria das academias hoje em dia, a água é tratada com sal ou com ozônio. Poucos hoje em dia usam, de fato, o cloro propriamente, pode, propriamente dito, porque o cheiro pode ser um fator desencadeante de rinite ou de crise de asma, né? Então, vale a pena. E tu comentou, até tem uma pergunta, vou puxar aqui, que tu falasse sobre o mofo no quarto das crianças, né? E tem realmente algumas casas que, dependendo da arquitetura, cria, né, no inverno, aqueles mofos na parede. Mas a gente tem que dar... úmido, é difícil, né? Sim. E é indicativo é limpar mesmo, né? Deixar o máximo possível sem... Limpar, quando possível, repintar aquela parede, né? Descascar, fazer nova pintura. Higienizar, vinagre é um aliado bom, né, da higienização. Assim, produto caseiro, né? Que não tem que comprar, Sim. Né, no supermercado. A água com vinagre é um excelente produto para higienizar mofo. Mas, assim, se realmente a criança é alérgica, tem mofo no quarto, tentar ver se tem possibilidade de trocar de quarto, ir para um quarto mais ensolarado, fazer uma dança das cadeiras em casa aí, para essa criança que tem alergia não estar no quarto com menos incidência solar, porque o mofo tem muito a ver também com não pega o sol, né? O sol não entra, ou a janela do quarto é virada para mata, né? Que é mais úmido. Então, às vezes, tem que trocar a criança de quarto, né? Mas o E mofo senão vai ter que futuramente dar um jeito, né? Porque também ficar pintando o quarto o tempo inteiro, talvez mudar a janela, ou vai ter que ver, ou até mudar de casa, muitas vezes. Ou mudar de casa. Tem famílias que mudam de casa porque realmente a criança reage mal ao mofo, né? Porque cada criança vai ter um desencadeante, né? Cada alérgico tem seu desencadeante. Então, o que é ruim para um não é para outro. Mas, no geral, mofo, ácaro, fumaça de cigarro não é bom para ninguém. Nem alérgico e nem não alérgico. Nem pessoa normal, né? Nem pessoa normal. Tem uma outra pergunta que o pessoal deixou lá no meu stories, que é em relação se tem alguma vacina diferente que os pacientes com alergia respiratória têm que ter que as outras crianças não têm. Não, vacina não. O que a gente tem de vacinação para doenças respiratórias é a vacinação contra o pneumococo, né? Então, lembra que tem na rede pública a pneumo 10, na rede privada a pneumo 13, né? Quando possível fazer a pneumo 13. E vacinação anual contra a gripe. Essa questão o pessoal tem muito medo, né? Da vacina da gripe. Ai, não vou dar porque é coisa do governo para matar pessoas, tipo assim. É isso aí mesmo. É que a gente escuta bastante. Nunca dei. A gente dá a vacina de gripe e já gripa. Então, assim, a gente tem que lembrar que a vacina de gripe é vírus morto. Então, ela não tem capacidade de causar gripe, tá? Só que a vacinação é feita numa época do ano que a gripe já está circulando, né? Então, a gente já está circulando vírus de gripe quando a vacinação começa. Então, provavelmente, quando a criança vacina, ela já está incubando um vírus, um resfriado, né? Não H1N1, mas um resfriado, por exemplo. Vai vacinar, vai dar febre, vai escorrer nariz e vai tossir. Não foi por causa da vacina, foi porque já ia mesmo desenvolver a doença. A gente tem que lembrar que a vacina da gripe não previne resfriado. Resfriadinho de criança, de nariz, catarro, tosse, espirro, isso aí vai ter ao longo do ano mesmo, também no outono e inverno. A prevenção é só contra os gripes, os vírus da influenza mesmo, o H1N1 mais famoso aí. Sim. E tem que ser renovado todo ano. Sim, E ainda a vacina da gripe, ela muda todo ano. Não é a mesma Isso vacina, é uma coisa né? bacana, né? Não sei se tu pegou o primeiro surto de 2009 de gripe suína. Eu estava no internato, na H1N1. Pois é, eu já era médica nessa época, foi um caos. Aí eu vejo o pessoal agora postando muita coisa sobre coronavírus e pedindo vacina, que é uma vergonha não ter vacina. Só que daí eu fico pensando, mesmo o povo que está pedindo a vacina para o coronavírus, muitas vezes não vacina para influenza. E só quem viveu a emergência em 2009 sabe o que foi aquilo lá. Foi o primeiro surto de gripe mundial e não tínhamos vacina.
o protocolo era isolar. O primeiro protocolo, cada semana saía um protocolo novo e a gente tinha que estar. O primeiro protocolo era isolar todas as crianças e a família. Não sei se tu lembra disso. Aí depois, o segundo protocolo era isolar a criança. Depois teve um terceiro protocolo e o quarto protocolo que era iniciar o oseltamivir para crianças de risco. E daí no outro ano acabou já tendo a vacina que melhorou muito. Mas assim, foi caótico. A gente atendia nem sei quantas crianças. Eu acho que dava 200, 300 crianças num plantão de 24 horas. Todo mundo de máscara, assim, faltando máscara na cidade, era muito... faltava álcool muito gel, né? Até o álcool gel. Faltava álcool gel, né? As escolas, foi em julho ali, eu morava em Bauru, não, ficaram mais de 30 dias de férias do meio do ano. Quando voltou às aulas, era proibido o contato físico, foi tirado a água do... bebedouro, era proibido usar, tinha que ir ao álcool gel, água. Eu fiz faculdade em Minas, em Uberaba, tem colegas aqui da faculdade entrando aqui na live, podem confirmar o que eu estou falando. Eu lembro direitinho, eu me lembro assim, desse estudo de 2009, eu estava no internato, atendia mais os adultos na época, estava na clínica médica. A gente se vestia igual esses chineses aí, que a gente fica vendo na e aguentar aquela bico de pato, minha nossa, que calor e que ofegação. Máscara de tuberculose, touca, luva, a gente usava aquele avental de centro cirúrgico para examinar o paciente. E assim, entrava parecendo que estava entrando na sala do Ebola, né? Sim, então, assim, mais ou menos. Ninguém sabia a gravidade, qual a extensão dos problemas que poderiam ser causados com esse vírus, né? E hoje a gente tem uma vacina que é renovada todo ano. Lembrando que a vacina de gripe ela tem duração de 6 meses, no máximo, no organismo. Por isso que ela é aplicada na sazonalidade, quando começa mesmo a circulação de vírus aqui no hemisfério sul, né? E eles pegam as cepas que mais circularam no hemisfério norte, no inverno deles, e a vacina é feita fresquinha para o hemisfério sul. Então, é uma vacina que é dada na sazonalidade, porque ela tem um tempo de ação de 4 a 6 meses, é para durar o inverno mesmo, né? Para a gente sobreviver a essa carga alta de vírus circulando aí nessa estação. E a gente tem que valorizar o sistema de vacina que a gente tem e a possibilidade de se vacinar gratuitamente, e até no particular, com um preço até acessível. Acho que ano passado era R$60, R$80 a dose. Por aí, 60, 70 reais por dose. E não se enganar que eu vacino de gripe, mas eu gripo. Você não gripa, você resfria. Né? A gripe é grave, a influenza pode ser muito grave. Você gerando insuficiências respiratórias, internações de UTI, principalmente crianças, bebês, né, que estão sempre muito sujeitos a... Sim, os bebês são os que mais sofrem, né, por não ter um sistema imunológico maduro, por ter contato com outros irmãos, né, por isso que a influenza é uma das vacinas que são preconizadas para ser feita na gestante, que ela não faz mal para a gestante, mas protege a gestante, que é um grupo de risco, né, que ela é mais suscetível a fazer a síndrome respiratória grave pelo vírus influenza, mas ela também vai proteger aquele bebê que tem um sistema imunológico imaturo, e é importante a vacina, né? Essas vacinas que são feitas na gestação, a influenza e a DTPA, a proteção é para gestante, mas é também para o bebezinho que vai nascer, né? No inverno, principalmente. Sim. Então, acho que a vacina é sempre o melhor amigo aí da infância. Eu acho que é fundamental. Esses movimentos anti-vacinas não conseguem se sustentar. O que falam não é verídico mesmo. A gente precisa ficar muito atento ao calendário vacinal. Que às vezes a família te pergunta, tem alguma vacina para imunidade? Que foi a pergunta que gerou essa conversa. Sim, é uma das perguntas que tem aqui sobre as vacinas de imunidade. A vacina para elevar a imunidade, mas você tem as vacinas que vão te propiciar anticorpos contra doenças que a gente já conhece, já sabe quais são as evoluções. Pegando o gancho da questão da imunidade, que foi essa pergunta base, você deve passar por isso no consultório, eu passo sempre. Será que essa criança não tem imunidade baixa? Ela vive doente, né?
Então, porque pega gripe toda semana na escola, daí vem o avô, vem a avó, que quer que você passe um tratamento mirabolante, um xarope, ou supermedique. Uma vitamina que vai resolver o problema. O xarope, depois a gente tem uma pergunta aqui do xarope. Tá. Mas fala então, da imunidade. Assim, então essa questão é lógico que é mais frequente de crianças até os 3 anos aí, né? E a gente tem que lembrar que essas crianças elas estão maturando o sistema imunológico e até por volta dos, há quem diga até os 4, mas até entre 2 e 3, com certeza, o sistema imunológico está em formação. E o que acontece hoje é que as crianças, os bebês, eles já estão sendo expostos muito precocemente a ambientes confinados de escola, creche, por necessidade da vida, né? De hoje em dia, não é uma crítica a crianças que estão em creche, né? Que entrou com 10 meses, mas o ambiente ali é propício a infecções de repetição, né? Que seja de respiratório, gastrointestinal, a síndrome de mão pé boca, que tem a época que vem, catapora caiu bastante depois da vacinação também, mas de vez em quando aparece. Então não é uma questão de imunidade fraca da criança, é a imunidade habitual da infância, né? Que está sendo exposta aí em excesso a vírus respiratórios e gastrointestinais e viroses. É pela imaturidade, não porque elas têm um deficiente, né? Não é uma deficiência, é uma imaturidade, exatamente isso. A gente tem que entender, lógico que tem crianças que têm a mesma faixa etária, umas adoecem mais e outras menos, e mesmo assim nenhuma delas tem deficiência de imunidade. Só que tem umas crianças mais resistentes que outras mesmo. Isso aí é um fato, né? É a sua individualidade. É lógico que tem algumas crianças que a gente vai indicar exames para avaliar a imunidade, até para a gente descartar uma imunodeficiência. Crianças que no consultório que é mais habitual para mim são as crianças que têm pneumonias de repetição. Então, essas aí realmente são candidatas a fazer exames. E algumas asmas de mais difícil controle também vão entrar nessa classe aí que a gente investiga a imunidade. Mas a maior parte das crianças que estão ganhando peso bem, ganhando estatura, bom desenvolvimento, porque pegou 10 resfriados no ano, lembrando que a média no Brasil é de 11,8, então é praticamente um por mês, né? Ou meses que concentram ou concentra, mais, né? 4 ali em maio, junho, julho. Exatamente. Faz uns então, 8. Esses resfriados comuns que não geram internação, que não geram doenças mais graves, né? Situações de gravidade, não tem necessidade de investigação, porque é natural mesmo dessa faixa etária, né? Ter essas questões da imunidade, né? Mas é um medo bem frequente, deve passar por isso direto. E aí é uma coisa que daí puxa também os xaropes de tosse, né? Mandou uma pergunta aqui no Stories sobre qual seria o melhor xarope para tosse, a base assim de planta. E é uma das coisas assim que a gente tenta explicar, né? Que nos resfriados comuns o xarope não é o que vai fazer o efeito, né? Muitos resfriados vão melhorar sozinhos com ou sem xarope, mas essa coisa do ir na farmácia e comprar vários xaropes que muitas vezes nem são adequados para a idade. Às vezes tem criança menor de 1 ano usando aqueles xaropes para acima de 12 anos ou acima de 2 anos, e aí tu vê uso de descongestionante indiscriminadamente, independente, né, da idade. Eu atendi uma criança, chegou isso o ano passado na emergência, taquicárdica, a mãe apavorada, era uma menina maior, 13 anos. Doutora, ela tá mal, e realmente ela estava taquicárdica, estava 190, 195. E aí fui investigar, não, mas ela não tomou nada, ela não tem nada, sabe aquela coisa, meu Deus do céu? E aí a mãe se acalmou, a criança ficou em observação, a criança, falei, tá, agora vamos repassar de novo, você tá mais calma. O que ela usou? Não, doutora, ela só tá resfriada e ela tá usando esse remédio pro nariz. Aí quando eu peguei, era um Sorine adulto, cheio de perinefrina. Aí eu falei, nossa, que bom, não vou precisar mandar pro cardio fazer uma ablação de nodo, porque era só... E realmente, daí ela falou assim, não, realmente, ela aplicou esse remédio, deu uns 2, 3 minutos, ela chegou para mim
trêmula, taquicárdica. Então, às vezes, o pessoal acha que um remédio tão simples, mas é um soro para o nariz, é um descongestionante, é um xarope. Né? Não precisa de receita, chega a dar no balcão, né? Uhum. Eu já peguei caso também, já peguei caso de 5, porque a criança que desmaiou por conta de medicações que tem pernestrina, explicando para quem tem ouvindo, que é vasoconstritor, né? Sim. Mesmo que seja tópico na criança, pode ter uma absorção sistêmica e acaba tendo efeito, né, no corpo todo. Eu já peguei 5 e já peguei taquicardia também. O que é a questão da tosse? A tosse é um sintoma que gera muito desconforto para a família inteira. Então, por isso é tão combatida. Ela é combatida pelos pais, porque o pai não dorme, a mãe não dorme, a criança não dorme. A criança tossindo tem 2 semanas, tem 3 semanas, a casa está um caos, porque ninguém consegue dormir porque a criança não para de tossir. Uhum. Só que, assim, a tosse é sintoma, a tosse não é doença. Então, não adianta ir na farmácia comprar remédio para tosse. A gente tem que saber o diagnóstico que levou à tosse. Pode ser um gripe, um resfriado, pode ser bronquite, pode ser asma, pode ser uma rinite, pode ser sinusite. Então, pode ser tuberculose. Então, assim, tosse é sintoma, tosse não é doença. Então, é importante a avaliação do médico para avaliar por que tosse. Para a gente achar a medicação que vai melhorar a tosse. Porque dar o antitussígeno também, que às vezes é um calmante para tosse, não é legal também, o antitussígeno comum, porque a tosse é mecanismo de defesa do corpo. Está tirando secreção, está tirando micro-organismo, por mais que seja incômoda. Então, a gente não deve cessar a tosse com antitussígeno simplesmente para... não, porque a criança não está dormindo. Agora, a tosse alérgica, pode caber um antialérgico, é bronquite, vai passar com aerolim. Mas algo que é direcionado, né? Tosse. Que foi avaliado, né? Então, precisa de uma coisa aqui que escreveram nos comentários, o Dr. Edson do Mato Grosso falou sobre o Transpulmin. Gente, isso aí é uma coisa que mostra a idade da pessoa, sabe? Quando tu prescreve Transpulmin, é porque você é formado pelo menos há uns 30 anos. E essa coisa vai se repetindo. Olha, eu vou dizer para vocês que eu, Flávia, não sou formada há 30 anos, eu não prescrevo Transpulmin, tá? Eu sou formada há 20 anos, mas, gente, quando quando era pequena, eu tomado esse Transpulmin aí, porque eu lembro quando as minhas crianças, quando a Ana Laura teve a bronquiolite, a minha avó, que ainda é viva, a bisa dela, que tem 84 anos, minha nossa, gente, ela dizia que Transpulmin era tirar com a mão, e era um supositório, eu acho, não sei se é no xarope, se é um supositório. Então, eu acho que é o mesmo princípio ativo, que é moderno, né? Então eu poderia prescrever, que é o Fluimucil, que é aquele pozinho que o pessoal adora passar também. A criança fica vomitando secreção, né? Porque aumenta. Nossa Senhora. Então, o doutor Edson, colega meu de faculdade, os mineirinhos, mas tá aqui, supositório, ele tá rindo também. Provavelmente deve ter uns 30 anos de formado, nem vou falar, foi da minha turma. Eu, particularmente, o Transpulmin não fez parte da minha formação, mas eu recebo demandas de mães que a avó ou a tia, alguém falou, e o Transpulmin, e o Transpulmin? Eu não tenho nenhum manejo do Transpulmin, sinceramente. Não foi uma medicação, não sei exatamente nem como ele age, né? Mas falam que solta muito catarro, né? Sai pelo cocô. Põe o catarro para fora, é uma beleza, segundo as avós. Então, exato, segundo as avós. Mas, sinceramente, eu não tenho manejo da medicação, mas existe uma demanda que vem de parte dos pais se deve ou não usar essa medicação. Como não tem nenhum consenso, não tem nenhum, né, nunca vi artigo falando, realmente não acho uma medicação que vale a pena ser usada. Os descongestionantes, você comentou aí do Fluimucil, todo mundo, né, às vezes acha que é uma medicação inocente. Para criança que ainda não escarra, não expectora, é um problemão. Você está deixando o catarro mais fluido, mais acumulado ainda, e pode gerar vômito mesmo, igual você falou de catarro, e a criança engasga com a secreção, porque ela não sabe cuspir, escarrar, suar nariz. Talvez em crianças mais velhas tem algum benefício, mas nos bebês, que é onde é mais usado, não tem. É mais complicado, né? Uma outra coisa que é muito complicado, que
as medicações em xarope, independente delas, nem todas são para tosse. Eu já recebi paciente usando amoxicilina para tosse sem indicação nenhuma. Criança usando corticoide, Decadron, a dexametasona que tem um coide D, Predicin, como se fosse, enfim, leite na mamadeira. Passa o inverno inteiro, eu não sei como é que essas crianças não entram com uma... usando o corticoide por indicação na farmácia, né? Você comentou do Predicin. As pessoas têm medo de usar o corticoide inalatório e não se lembram que o Predicin é um corticoide via oral com absorção sistêmica 100%. Sistêmica, né? Que interfere no crescimento, né? Assim como o salbutamol xarope, a terbutalina xarope, que às vezes, ai, doutora, mas não é melhor tomar um xarope que salbutamol? E aí tu vai explicar que a bombinha é tão específica que age diretamente no pulmão, né? Tem pouca absorção sistêmica, que não interfere no crescimento. Pode ser usado quanto tempo for necessário, mas as mães têm aquela coisa dos avós, né? E da família, da rede de apoio. Ai, mas se a criança está usando bombinha, vai viciar. Do salbutamol fazer mal para o coração. Ai, mas como? Não, essa bombinha faz mal para o coração. As famílias pegaram a era, às vezes, do Berotec, que ainda tinha bastante taquicardia, efeitos laterais, ainda pegaram essa questão, trouxeram para o Aerolim, né? E eu já conversei muito a respeito disso, por que vem essa cultura que as medicações de asma são demonizadas às vezes, né? Sim. E sendo que ninguém questiona o uso de excesso de antibiótico, excesso de Predicin, excesso de Fluimucil, enfim, ou outras medicações, mas a da asma é sempre tão questionada. Mas, assim, eu fico pensando assim, que os filmes que a gente via na infância, enfim, eu fiquei tentando lembrar. Sempre tinha um asmático que era muito problemático, que não crescia, que era branquinho, que não saía de casa, que vivia na bolha, ou que alguma coisa deu errado num filme de terror, porque alguém esqueceu a bombinha estava bem isso aí. Lá de fora da casa, onde está sei lá, o assassino, o monstro, não sei. Eu me lembro de alguns filmes aí na minha cabeça que sempre a bombinha atrapalha alguma coisa, que seja salvar o grupo de algum problema, porque alguém está passando mal com asma, porque está sem falta de ar e esqueceu a bombinha. Então a bombinha vem com essa carga, eu acho, de mídia, de uma época que a asma foi uma doença difícil de ser tratada, que a expectativa de vida não era das melhores, se a gente for pegar a década de 50, 60, aí, porque chegavam com enfisema pulmonar aí com 30, 40 anos, né, por tantas crises. Então, eu acho que é uma doença que ficou muito na cabeça das pessoas como algo muito ruim e associa o tratamento com problemas. Eu falo até o nome bombinha remete a uma coisa negativa, bomba. Ruim, né? É uma bomba. Então, a gente tem que se reeducar para tentar explicar como é um dispositivo inalatório, não é bombinha. É uma forma da medicação chegar no órgão desejado. Eu ainda falo com os pacientes, quem dera se na medicina a gente pudesse chegar só no órgão desejado com a medicação. E na pinha a gente consegue, a medicação chega onde precisa e não cai quase nada em situação sistêmica. Mas então acho que é uma questão meio cultural, acho que com o tempo, com as medicações que temos hoje, seguras, né? Que realmente devolvem qualidade de vida para crianças que não podem ir na festa junina da escola porque está serenando, não pode ir na praia porque chegou o vento sul. Não pode morar em Floripa, né? Porque chega vento sul todo dia. Então, crianças que a mãe só saía de casa com gorro, com cachecol no verão. Então, você começa a usar medicação e a família percebe os ganhos que tem, né? Mesmo que use por um tempo maior, outros não, mas o ganho de vida compensa perto do medo, né? E aos poucos a gente vai quebrando esses tabus aí. E não adianta, né? Tem tantas bombinhas no mercado que precisa ser individualizado para cada paciente. E quem mais tem conhecimento para saber qual medicação inalatória para aquela idade vai ser mais efetiva é o pneumopediatra, né? Que o alergista também, o imunologista também atua na rinite.
também atuam, mas foge um pouco já da pediatria geral. E eu acho que é muito importante o pediatra geral entender que ele não vai perder aquele paciente dele se ele indicar para um colega especialista, né? Porque aquela questão da rinite e da alergia respiratória, quem tem know-how é o especialista pediatra, né? E depois ele vai voltar para fazer o acompanhamento de rotina, independente disso. Eu penso que a gente tem que sempre pensar qual é o melhor tratamento para esse meu paciente. Sim. Não, fugiu do meu, porque daí eu fico fazendo aquelas propaganda de laboratório, como eu digo, aquela bombinha que o último laboratorista passou no consultório e deixou a amostra, sem realmente conhecer a efetividade e a dinâmica que o especialista pediátrico vai conseguir. E muitas vezes aquela criança que já está sendo acompanhada, ele não vai ir todo mês no pneumopediatra. Provavelmente ele vai ter que ir antes do inverno, vai ter que ter aquele acompanhamento no inverno um pouco mais próximo. E é importante que as mães entendam a importância de ter o seu pneumopediatra. E foi por isso que eu quis também ter convidado, Pilar, porque muitas vezes as mães, elas vêm para consulta de rotina, a criança tem uma asma persistente leve, está tendo crise, está mudando, ficando uma asma mais descontrolada. E ela já não tem mais o acompanhamento do pneumopediatra. Ou então ela vem na consulta para renovar uma receita de corticoide inalatório e de broncodilatador. E aí faz quase um ano que ela já não consulta com pneumopediatra, não faz teste de função pulmonar. Então a gente tem que lembrar que a asma ela vai criando uma fibrose no pulmão, se não bem tratada, e que isso vai repercutir na vida das crianças na vida adulta. Então, não é só uma bombinha, não é só um xarope, ele é uma doença crônica que precisa de tratamento adequado, porque se a gente perder a unidade pulmonar, essa criança pode evoluir depois com 60 anos, às vezes até antes, com uma doença obstrutiva crônica, né? Então, o medo é tão grande da bombinha que não se pensa nas consequências da doença, né? Então, a família não para pensar o que acontece no pulmão quando a crise de asma, o quadro não controlado está causando, foi o que você falou. Eu falo, machuca tanto o brônquio que uma hora ele perde função, vira fibrose, né? E ali você perde função de respiração. Então, é o que evolui para enfim. E muitas vezes vai perder uma micro-região do pulmão que nunca mais vai voltar a ter função, né? Vai fibrosar de um jeito que ela não se recupera. Não se recupera. Então, a gente tem que se questionar por que tanto medo do tratamento e não o medo da doença, né? Porque não ter medo das crises que se internam, que pode ir para UTI, né? Das consequências futuras de um quadro crônico. Eu uso muito comparação no consultório para tentar mostrar que esse pensamento é infundado. Por que não se pergunta por que a vovó, ou o pai, ou a mãe que usa remédio para diabetes ou para pressão é viciado na medicação para pressão de diabetes, né? E a bombinha vicia. Então, são doenças crônicas igual. Que você pode tatear a dose da medicação na medida que você vai percebendo melhora ou piora, né? E às vezes chegar momento de retirada, pressão alta e diabetes também funciona assim, né? Então a asma, quando a gente fala de diagnóstico de asma, é isso, a doença é crônica. Pode ter períodos de melhora, piora, pode ter períodos que passa anos assintomático. Mulher é muito comum, às vezes, passou anos muito bem, engravida, sintoma volta, mudança hormonal, entrada de puberdade. Então, eu falo, a última crise foi aos 7 anos, aí entrou na puberdade aos 13, a crise volta. Então, é uma doença que acompanha ao longo do tempo, com mais ou menos intensidade, dependendo da gravidade de cada caso. E é uma coisa muito individual. Não tem receitinha de bolo. O que dá certo para um paciente não dá certo para outro. E nem xaropinho fácil de... nem xaropinho que resolva, né? Nem xaropinho que resolva. Então, a doença respiratória é um leque de possibilidades, tanto de diagnósticos, tratamentos e controle ambiental, quando a gente está falando da parte alérgica, né? Estou vendo uma pergunta aqui. Não, é o Edson falando dos estereótipos de diagnóstico equivocado. Bom, daqui um pouquinho o Instagram está nos cortando.
Pode terminar. Mas os menores de 2 anos, a gente tem armas para poder usar em questões de exame, para tentar ver se aquele paciente está caminhando para a parte alérgica mesmo, da asma, ou se ele vai ser um transitório, né? Então, a gente tem, igual eu falei, a gente avalia a história familiar de asma, né, pai e mãe. A gente tem alguns exames que, quando vêm positivos, a gente pode já começar a trabalhar que aquela criança está desenvolvendo um quadro mais alérgico, e não é um quadro transitório. E que pode ser que... Eu falo um pouco que, tipo, às vezes essa idade caminha um pouco em cima do muro. Não sabe para que lado que vai tender. O tempo dirá. O tempo e alguns exames que a gente vai acabando fazendo para tentar chegar lá. Porque eu prefiro adiar um pouco o diagnóstico da asma, de falar no momento da... Não, realmente é asma, para não ficar essa coisa na cabeça da mãe. Que depois você fala, nunca mais esquece. A criança vai ser sempre asmática. Então, a gente pode esperar um pouco, mas dentro do consultório, quando chega bebê menor de 2 anos, eu colho exames para a gente tentar entender para que lado isso está caminhando. Né? A gente tem essa possibilidade. A gente pode dar, sim, diagnóstico de asma menor de 2 anos, quando a gente tem embasamento para isso. Dá para fazer. Sim. Tá? Deixa eu ver o horário aqui, Pilar. Tem alguma pergunta aí? Não, aqui as que eu tinha eram isso. Então, falta 4 minutos para o Instagram nos cortar aqui, vai fechar quase 1 hora. Olha, eu achei super bacana. Eu acho que é muito importante a gente estar alertando as famílias, né? Até para que elas já comecem a procurar o seu pneumopediatra ou o seu pediatra para essa parte inicial e ver o que precisa ir para encarar esse inverno que vai chegar daqui 3 meses, né? Praticamente já começa os vírus. O outono entrou. Começa a dar os problemas, né? E acompanhamento com o pneumopediatra, ele varia de caso a caso. Tem pacientes meus que eu vejo a cada 6 meses, que estão muito controlados a cada 1 ano. Aqueles que a gente não adquiriu controle ainda, que nós estamos testando medicação, tá investigando, às vezes, algum diagnóstico complementar, a gente vê a cada 3 ou 4 meses. Né? E, lógico, com o apoio do pediatra. Né? O pediatra é sempre esse elo que vai unir tudo, né? Então, ele vai pegar a opinião do especialista, ele vai ver a criança, se precisar de outro especialista, ele vai pegar a opinião do outro, e ele que conduz aquela criança. A gente dá só esse suporte do tratamento de uma doença que talvez não se tenha um manejo 100% na pediatria geral. Às vezes, muitos pediatras começam o tratamento e a hora que não está indo legal, encaminha. Também é um caminho. Se você sabe iniciar também, o tratamento, acho super válido, né? Não é todo caso que se encaminha para o pneumo. Mas é um trabalho em conjunto, a gente anda em paralelo, a gente discute caso com o pediatra e até dá autonomia para ele depois tentar mexer na dose, ele que vai ver esse paciente talvez mais tempo, né, com mais frequência. Então é sempre um trabalho em conjunto e pensando no melhor para a criança, porque tem frases que a gente ouve no consultório que dá dó, né? A criança perguntar se é normal não conseguir respirar. Porque tem tanto tempo que ela isso é um dó, né? não respira bem, né? E já escutei também de mãe falar que está levando o paciente para o pronto-socorro, que a criança fala, mamãe, eu vou morrer? A criança pergunta se vai morrer. Então, você escuta falas de crianças que já são maiorzinhas, já convivem com a doença há muito tempo, que até te tocam, né? Porque é muito triste não respirar. Né? A gente tem que dar... Todo mundo tem o direito de respirar. Então, é respirar bem. Então, se tiver alguma doença atrapalhando, a gente tem que intervir de todo mundo, pediatra, pneumo, família, né? Fazer o melhor para ela, né? Obrigadão, Pilar, muito obrigada por estar aqui nessa quinta-feira comigo e com as nossas seguidoras. Um beijão para ti, para tua linda. Obrigada. Depois a gente se encontra por aí. Outros assuntos, tem muita coisa para falar ainda, né? Tem mesmo. Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada, pessoal.